Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô, estou começando mais um episódio do podcast Knicks for Clicks, podcast de conversa sobre a camisa que toca na NBA de colocar o New York Knicks. Siga acompanhando esse projeto e deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje iremos falar de mais uma derrota do Knicks. O Knicks foi eliminado dos playoffs. Finalmente, a gente já esperava que isso fosse acontecer. Hoje vai ser o último podcast da temporada, porque o Knicks perdeu bem feio pro Pacers. O Knicks não mostrou nenhum nível de reação, nenhum nível de poder para enfrentar o Pacers hoje. Inclusive o Pacers na defesa foi colossal na defesa. Entrou na mente do Jalen Brunson, o Brunson não conseguiu fazer nada. O Towns parecia muito mal pela contusão dele e também não fez nada. Então foi um jogo ruim ofensivo do Brunson e do Towns. E foi um jogo terrível do Knicks nos turnovers. É a história do jogo, é a história da série. O Knicks perdeu essa série nos turnovers. Em termos de jogo jogado, o Knicks conseguia bater de frente com o Pacers, mas o Pacers tem 20 pontos fáceis todo jogo em contra-ataque, coisa que o Knicks não tem. E hoje o Knicks fazia uma cesta e eles já saíam rápido no fundo bola, já era praticamente um contra-ataque o fundo bola deles. Realmente não tinha nenhuma chance do Knicks vencer hoje. O jogo começou com muitos arremessos livres para o Pacers. Parecia que o problema no início era a defesa apertar um pouco, mas logo ficou claro que não era esse o real problema. O real problema eram os turnovers que aconteciam toda hora. Então o início já não foi promissor. O início já demonstrava que não ia acontecer muita coisa hoje. O Towns não parecia estar muito bem fisicamente, devia estar com muitas dores. O Knicks conseguiu manter o jogo vivo até o intervalo, mas os turnovers estavam matando o time. O time estava perdendo por 4 pontos, mas já tinha tomado um monte de pontos de contra-ataque, e esse é o grande problema do Knicks. Mas depois de todos esses problemas, perdendo por 4 pontos, muita gente estava otimista ainda aí nos fóruns do Knicks que eu participo, mas eu sabia que tinha um grande problema, que é o início de terceiro quarto do Knicks. Eu não sei se estatisticamente o Knicks é o pior time iniciando terceiros quartos, mas na análise de olho o Knicks deve ser um dos piores, porque o time começa muito mal do intervalo e não deu outra. O Knicks tomou 15 pontos aí de diferença no início do quarto e nunca mais viu o Pacers de perto. O Knicks demonstrou muitos problemas na defesa. O Towns fazia o drop toda hora e tomava a cesta na cara toda hora. Ele atrasava a rotação defensiva do Knicks toda hora por causa desse drop, que não deu certo em nenhum segundo da série, então ele não deveria estar fazendo isso, mas o Towns tem sérios problemas de QI de basquete, né? De QI de basquete dele. Ele realmente não tem um raciocínio assim para fazer rotações defensivas, ele não consegue. Mas o jogo foi perdido nos turnovers. O Brunson nesse momento aí tinha 4 turnovers e 4 cestas fáceis pro Pacers em turnovers do Brunson. O Brunson não conseguiu fazer nada contra a defesa do Pacers. E o jogo acabou no terceiro quarto. O último quarto foi uma continuação do terceiro quarto. O Pacers venceu fácil esse jogo. A temporada do Knicks acabou, a gente pode começar a pensar no que temos de mudança. Eu gostaria de uma mudança do técnico. Eu acho que o Tibbs é um técnico ultrapassado. O Knicks poderia tentar o Michael Maloney aí, o ex-técnico do Denver. Acho que faria mais sentido. Eu acho também que o Knicks deveria trocar o Towns. O Towns é um jogador que com problemas defensivos demais para se ter no time. Não dá para ter ele e o Brunson, ou troca ele ou troca o Brunson. O Brunson não faz sentido trocar, já que é provavelmente o melhor jogador que o Knicks teve desde Carmelo Anthony. Mas eu acho que o Knicks deveria tentar realmente se livrar do Tibbs e do Towns. Pelo menos uma dessas duas coisas devia acontecer. Outra coisa também, essa série contra o Pacers tirou o pior do Josh Hart. O Josh Hart, que é um dos jogadores favoritos de todo mundo que torce pro Knicks, fez uma série assim completamente horrível. Ele foi totalmente exposto contra o Pacers. E agora eu vejo ele como bastante trocável. Eu acho que o Knicks, para conseguir melhorar o elenco, precisa trocar o Josh Hart. Precisa trocar ele para conseguir outra peça para ajudar o time. E deveria tentar trocar o Towns por um jogador que não destrua o time defensivamente, igual o Towns fez. Essa foi uma temporada especial, foi onde o Knicks chegou mais longe desde que eu acompanho o Knicks. Era uma chance de ouro de chegar na final da NBA, com o Boston Celtics com o Tatum machucado e o Knicks inteiro, né? O Anunoby jogou a temporada inteira e isso não costuma acontecer. A chance do Anunoby machucar o ano que vem é gigantesca, ele machuca um ano sim, ano não. Então era uma oportunidade sim, muito boa de avançar para as finais, mas não aconteceu, infelizmente. O Knicks foi eliminado pelo Pacers pelo segundo ano em sequência. Realmente o Knicks não tem resposta contra esse Pacers. O ano passado a gente tinha desculpa das contusões, esse ano a gente não tem desculpa nenhuma. O Pacers é mais time, o Pacers tem um técnico melhor e o Pacers não se destruiu em turnovers, ou seja, o Knicks cometeu erros na comissão técnica, entre os jogadores também foram muito mal. O Towns foi mal defensivamente
a série inteira. O Towns, ofensivamente, ele sempre cria. Ele vai estar lá com seus 20 pontinhos, como sempre. Mas na defesa, que é o problema, na defesa que ele destrói um time. Se a gente continuar com o Towns, ele não pode ser o pivô do time, ele tem que ser o power forward. Não tem como ele ser pivô de um time que quer ser campeão da NBA. E o Knicks deveria realmente pensar em trocar o Tibbs. Então, uma dessas duas coisas tem que acontecer. Ou sai o Tibbs ou sai o Towns. No mundo perfeito, sai os dois. Vamos ver o que o Knicks faz aí na off-season. Vamos torcer para o Knicks fazer alguma coisa, porque se voltar com esse time novamente, não tem a menor chance. Vai tomar outra taca do Pacers. E é isso. Eu não pretendo ver a final da NBA. Para mim, vai ser bem dolorido assistir essa final sem o Knicks. E os jogos são muito tardes. Então, esse realmente é o meu fim de temporada da NBA. Eu fico por aqui, pessoal. Eu volto lá em outubro com a nova temporada da NBA. God bless e good night.